Passado algum tempo depois do nascimento de Isaque, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o em holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2. Gênesis 22 se tornou um clássico da literatura mundial e inspirou filósofos e artistas, não apenas teólogos. Porém, é difícil entender o significado deste texto. A ordem de Deus contradiz a posterior proibição bíblica contra sacrifícios humanos e parecia ir na contramão da promessa da aliança eterna por meio de Isaque. Então, qual foi o propósito de Deus ao ordenar a Abraão que fizesse isso? Por que testá-lo de maneira tão profunda? Essa pergunta sobre por que Deus faz as coisas quando já sabe o resultado é uma que pode ser feita sobre várias situações. Por que Deus criou Satanás sabendo que ele ia se rebelar? Por que disse Deus a Adão e Eva para não comer da árvore mesmo sabendo que eles iriam desobedecer? Por que Deus criou os anjos sabendo que muitos deles iriam se rebelar contra ele? Uma resposta a todas essas perguntas é a mesma resposta à pergunta sobre por que Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho Isaque. O plano soberano e divino de Deus é perfeito, e ele vai executá-lo de acordo com sua perfeita vontade e no devido tempo de uma forma que o glorificará. A noção bíblica de teste abrange duas ideias opostas. Refere-se à ideia do juízo, ou seja, um julgamento para saber o que está no coração de quem é provado, mas também traz a ideia da graça de Deus em favor dos aprovados. Nesse caso, a fé que Abraão teve em Deus o levou a correr o risco de perder seu futuro, sua posteridade. E ainda, porque confiava em Deus, fez o que ele pediu. Não importava quanto fosse difícil entender. Afinal, o que é fé se não confiar no que não vemos ou não entendemos totalmente? A perca de tal filho por desastre ou moléstia teria despedaçado o coração do pai extremoso, teria curvado sua encandecida cabeça pela dor. Entretanto, foi-lhe ordenado derramar o sangue daquele filho com suas próprias mãos. Pareceu-lhe uma terrível impossibilidade. Satanás estava posto para sugerir que ele deveria estar enganado, pois que a lei divina ordena: não matarás. E Deus não exigiria o que uma vez foi proibida. Saindo do lado da sua tenda, Abraão olhou para o calmo resplendor do céu sem nuvem e lembrou-se da promessa feita quase 50 anos antes, de que sua semente seria numerosa como as estrelas. Se essa promessa deveria cumprir-se por meio de seu filho Isaque, como este poderia ser morto? Abraão foi tentado a crer que poderia estar iludido. Em sua dúvida e angústia, prostrou-se em terra e orou, como nunca antes orara. Pediu alguma confirmação da ordem quanto a dever ele cumprir essa terrível incumbência. Lembrou-se também dos anjos enviados para revelar-lhe o propósito de Deus de destruir Sodoma e que lhe trouxeram a promessa deste mesmo filho Isaque. E foi para o lugar em que várias vezes encontraram os mensageiros celestiais, esperando encontrá-los outra vez e receber algumas instruções mais. Mas nenhum veio ao seu socorro. As trevas pareciam envolvê-lo, mas a ordem de Deus estava a soar em seus ouvidos. Toma agora o seu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas. Aquela ordem devia ser obedecida e não ousou demorar-se. O dia se aproximava e ele devia estar a caminho. Voltando à sua tenda, foi ao lugar em que Isaque deitado
dormia o sono profundo, calmo da juventude e inocência. Por um momento, o pai olhou para o rosto querido do filho. Voltou então a tremer. Foi ao lado de Sara, que também estava a dormir. Deveria despertá-la para que mais uma vez pudesse abraçar seu filho? Deveria ele contar a ela o mandado de Deus? Anelava aliviar o coração falando a ela e partilhar juntamente com ela desta terrível responsabilidade, mas se conteve pelo temor de pensar que ela pudesse impedir. Isaque era a alegria e o orgulho dela. Sua vida estava ligada a ele, e o amor de mãe podia recusar-se ao sacrifício. Finalmente Abraão toma coragem e chama seu filho. Falou-lhe da ordem de oferecer sacrifício em uma montanha distante. Isaque tinha frequentes vezes ido com o pai a adorar em algum dos vários altares que assinalavam sua peregrinação. Por esse motivo, a chamada de seu pai não lhe causou surpresa, pois pensou ele que seria mais um entre vários que já tinham feito. Rapidamente Isaque se levanta e começam a fazer os preparativos. Prepararam a lenha e puseram sobre um jumento, e com 2 servos partiram. Lado a lado, pai e filho viajavam silenciosamente. O patriarca, ponderando seu cruel segredo, não tinha ânimo para falar. Seus pensamentos estavam naquela mãe ufana e extremosa, e considerava o dia em que sozinho deveria voltar a ela. Bem sabia que a faca lhe cortaria o coração quando tirasse a vida de seu filho. Aquele dia, o mais comprido que jamais Abraão experimentara, arrastava-se vagarosamente a seu termo. Enquanto seu filho e os moços dormiam, passou ele a noite em oração, esperando ainda que algum mensageiro celestial pudesse vir dizer a ele que a prova já era suficiente e que o jovem menino poderia voltar ileso para sua mãe. Mas nenhum alívio, porém, lhe veio à sua alma torturada. Outro longo dia, outra noite de humilhação e oração, enquanto a ordem que o torturava lhe percutia aos ouvidos. Perder seu filho podia lhe parecer a Abraão o equivalente a perder a promessa que Deus lhe fizera. Mas a chave para essa promessa encontra-se no relacionamento entre Abraão e Deus, não na vida de Isaque. Esse relacionamento foi a cruz da solene jornada de Abraão para Moriá. A fé de Abraão repousava ainda na promessa de Deus. E com isso Abraão creu que Deus tinha um plano em mente para salvar seu filho. Quando Abraão e Isaque chegaram ao monte indicado por Deus para o sacrifício, Abraão falou aos servos que estavam com ele. Ele não disse: "Voltarei para junto de vós", mas "Voltaremos para junto de vós". Tal era a fé de Abraão. Mesmo diante de um pedido estranho, ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Na lição de amanhã, veremos o desfecho dessa incrível prova que Abraão teve. Que Deus os abençoe e até a próxima.